Cristo na terra, que faz parte do corpo de Deus. Ela vive com Cristo a reinar e perto está de subir para o céu. Ela vive no santo caminho, come o pão e bebe o vinho, canta hino ao Cordeiro divino e assim vai subir a cidade de luz. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Paz seja com os irmãos. Amém. Hoje eu estou a fim de adorar. Aleluia. Hoje eu estou com muita vontade. Glória a Deus. Grande é o Senhor, aleluia. Texto que está em Gênesis capítulo 30, versículo 22. Oh, glória! De Gênesis. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Glória a Deus. Aleluia. Um certo filósofo francês chamado Antonin Saint-Lange escreveu um livro muito interessante, e entre outras coisas ele fala nesse livro sobre os 4 passos para o êxito. Quantos passos eu falei? Quantos passos? 4 passos para o êxito. Evidentemente que, sem nos aprofundarmos no sentido da palavra, todo mundo tem a impressão de que êxito é coisa boa. Sim ou não, Andressa? Todo mundo quer ter êxito, sim ou não? Em todos os sentidos da nossa vida nós queremos ser bem-sucedidos, termos êxito. E esse filósofo, ele diz que os 4 passos seriam o seguinte: o primeiro passo, refletir ao princípio.
começar pelo começo, se utilizar de um método e evitar todos os esforços. Deu para decorar, sim ou não? Refletir ao começo. É claro que se você, vamos considerar que você esteja pensando agora na área importante da sua vida, área financeira, você quer ser bem sucedido na área financeira, então você vai refletir sobre a situação. Importante você saber qual é o ponto A. O que é o ponto A? É onde você está. E onde é o ponto B? O ponto B é onde você quer chegar. Eu costumo dizer que a insatisfação é a semente da mudança. Você está satisfeito com a sua vida financeira, espiritual, profissional, social? Está satisfeito? É o ponto A, você vai continuar nele. Mas se você não está satisfeito, essa insatisfação que vem no teu coração, ela vai te movimentar para a mudança. A insatisfação é a semente da mudança. Então você já sabe, primeiro você tem que saber onde está. É o ponto A. E depois você precisa ter uma ideia de onde você quer chegar, que é o ponto B. Você faz uma reflexão. Isso é para aplicar em todas as áreas da sua vida. Aí você tem que começar pelo começo. Você precisa começar pelo começo. Não precisa me aprofundar, né? Começar pelo começo. Então veja quais são os passos que você precisa dar. Primeiro passo, segundo passo, por aí vai. Se utilizar de um método e evitar todos os esforços. Esses são os passos, os 4 passos para o êxito. Nós lemos um texto aqui que diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua mão. Eu pergunto para você, de acordo com os 7 lanches, dentro dos 4 passos para o êxito, nós temos aqui o uso de um método. Método é uma palavra que vem do latim que significa caminho, via. É o meio que você se utiliza para chegar a um determinado fim. E eu pergunto para você, a oração como método funciona sim ou não? Sim ou não? Alguns já têm experiência, né? Nós temos um texto aqui que fala de uma mulher chamada Raquel. Raquel era esposa de Jacó. Por assim dizer, a segunda esposa, né? Porque a primeira esposa com quem ele casou foi Léia, que era sua irmã. Mas Raquel era a preferida. E só que tem um problema. Raquel não era muito crente. Se você ler a história de Raquel, era uma mulher embaraçada. Pensa numa mulher embaraçada. Ela tinha preferência do marido e ela achou que isso resolvia a situação dela. Não resolvia. Porque o marido já tinha a depois, mas todas as mulheres tinham um filho, um atrás do outro, e Raquel seca, não gerava nada. E você vai ver que ela se utilizou de diversos métodos para dar um filho para seu marido. Fez mandinga, fez simpatia, adorou Deus, está tudo aqui. As irmãs trouxe lá umas mandrágoras lá no campo, ela falou, que negócio é isso aí? É mandrágora, não vai despertar o apetite, me dá mandrágora. Hoje eu estou deitado com meu marido, para amanhã, pronto. Cada vez que ela usava uma estratégia, as concorrentes dela iam produzindo fruto, filhos. E a mulher seca, e a mulher nada. Pegou os ídolos do pai, fez intriga, chorou, esperneou, porque ela sabia que ela estava devendo aquilo para o marido dela, estava devendo dar fruto, entregar alguma coisa. Todos nós somos chamados para entregar algo que vai mudar a vida das pessoas. Nós somos chamados com um propósito, que é entregar algo
Está aqui, ó. Está no texto. Lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu. Ouviu por quê? Por que Deus ouviu? Porque ela orou. Porque ela se expressou. Porque ela entendeu que a estratégia que ela estava usando não estava funcionando. Provavelmente é o que está acontecendo na sua vida. Você ainda não está tendo êxito, é porque o método provavelmente está errado. São 4 passos. Repetir ao princípio, começar do começo, lá no final tem evitar todos os esforços, se empenhar no negócio, mas o método não pode falhar. E na vida do crente, o melhor método é ir aos pés de Jesus, é orar, é pedir, me dá direção, me dá graça. Porque se tinha uma coisa que aquela mulher tinha, era arrogância, era orgulho, né? Isso destrói a nossa vitória. Isso só cria esse orgulho que assim quer nos afetar, quer nos abraçar. Ela fez de tudo, pastor James. Tomou da vagina, tomou de pirona, tomou mandado. O que tinha na farmácia, no mercado, ela ia buscar. Todo mundo dava uma receita, ela ia atrás. E filho, nada. E bênção, nada. Um dia ela deve ter pensado, e se eu conversar com Deus? E se eu falar com Deus? Tem uma coisa que a gente pouco fala na igreja. Crente que não ora está em pecado. A falta de oração na vida de um crente é pecado. Você fala, mas pastor, não orar é pecado? É pecado. Sabe por quê? Porque a falta de oração reflete o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Porque quando a gente sabe que a gente não pode viver sem a graça de Deus, o que a gente faz? Se humilha, joelho no pé no pó e dá lá, Jesus, eu não posso, eu não consigo, eu não sou, eu não tenho, mas tu podes, tu consegue, tu tens, tu és, eu preciso de ti. É o orgulho, é a nossa arrogância e a autossuficiência. Aí junta todas as outras coisas, né? Aí vem canseira, vem falta de tempo, a gente não tem, né? A gente não tem tempo, né? Mas começa do nosso orgulho, na nossa independência, na nossa autossuficiência. Aí a gente vai usando um método e não dá certo, usa outro método e não dá certo, e vai dando cabeçada, vai tentando. Enquanto isso, muito choro, suor e lágrima, e resultado que é bom nada. E o texto fala assim: e lembrou-se Deus de Raquel. Isso é maravilhoso, irmão. Já pensou se alguém importante lembra de você? Alguém importante, às vezes a gente fica feliz, o irmão falou de tal, mandou um abraço, lembrou de mim. Até um abraço que é mandado assim, à distância, já alegra o nosso coração, né? Aí o texto fala assim, acabou a luta, ó. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse, tirou-me Deus a vergonha. Oh, que glória, hein? Chega de vergonha. Quanto tempo era envergonhada? Porque estava tentando sozinha. Não tente sozinha, você não vai conseguir, não dá. Sem a ajuda de Jesus a gente não chega lá. Tirou a minha vergonha, chamou seu nome José, e olha que bênção foi aquele menino. Já pensou se Raquel não tivesse José? José mudou a história do mundo. José mudou a história da família, colocou a família no centro da vontade de Deus. Foi o filho dessa mulher embaraçada aqui. Olha o que o mundo perderia sem a entrega de Raquel. Tirou-me Deus da minha vergonha, chamou seu nome José e disse, o Senhor me acrescente outro filho. Outra oração, e ela teve outro filho. Se ela falasse, o Senhor me acrescente mais 10, eu acho que ela queria ficar com a silhueta bonita, né? Não, 2 está de bom tamanho, né? Queria ficar bonitinha com o marido, me acrescente só mais um, está de bom tamanho. Deus deu mais outro, depois daquilo ela foi embora. Cumpriu a missão dela e foi embora. Então, irmãos, a oração funciona. A oração como método funciona. Você precisa saber qual é o seu ponto A, qual é o seu ponto B, faz essa análise. O método é buscar orientação na oração, se humilhar, buscar de Deus a direção e se esforce nisso. Porque depois
as suas palavras serão as mesmas de Raquel. Deus tirou a minha vergonha. Aleluia. Deus se lembrou de mim. E Deus ouviu, porque Deus ouve. Amém? O nosso Deus é um Deus que ouve, mas só ouve se houver vibração, se houver verbalização. Deus não ouve a oração que não é feita. Amém? E assim como foi falado aqui, a oração que a sua mãe fez. Aí eu me lembrei de Cornélio, quando o anjo apareceu para Cornélio e falou assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram. E disse mais: estão diante de Deus. Aí você pergunta, mas o que a oração sobe? O que ela fica fazendo diante de Deus? A oração continua orando. Irmãos, isso é muito forte. A oração que você fez há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que subiu, continua diante de Deus orando. Orando a oração que ora. Olha que coisa séria. A oração continua. Deus continua olhando para aquela oração. Deus continua vendo aquela oração. Deus continua ouvindo aquela oração. E se Ele continua ouvindo é porque Ele tem a intenção de responder. Amém? Então continue orando, porque a oração de crente não cai, não, ela sobe. A oração de crente não se espalha e se perde, não, ela sobe. Você tem que saber disso. A oração sobe. Você cai na oração por fé e ela sobe. E diante de Deus ela fica orando aquilo que você já pediu, você já até esqueceu, mas diante de Deus a oração continua orando e Ele vai atender. Então, coloque isso no seu coração. A oração como método funciona e Deus tem o maior prazer de responder, porque o nome dele é engrandecido, é glorificado, a obra dele é feita, a vontade dele se realiza quando ele atende um pedido seu, que às vezes é um sonho dele, que ele colocou no teu coração. Mas só que é o seguinte: os sonhos que Deus coloca no nosso coração é ele que realiza. Você tem Deus colocou no teu coração e você fica recorrendo, você não vai dar certo. Não vai dar certo. É um sonho, pode ser realizar. Aí você se humilha, pede, faz, Senhor, a tua obra, e Deus vai conceder. Amém? Amém. E Deus se lembre de você. Deus abençoe em nome de Jesus.